Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Para a leitura e comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. O subtítulo: Conhece-se a árvore pelo fruto. O item 2. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. O discurso de Jesus, neste tópico, tinha como objetivo consolidar seus ensinamentos e registrar condutas coerentes para o futuro. As dificuldades enfrentadas eram imensas, mas iam sendo solucionadas. Porém, novos desafios sempre apareciam. Jesus sabia que permaneceria pouco tempo aqui na terra. Por isso, alertou seus discípulos com referência aos falsos profetas. Falsos profetas são pessoas que têm algum conhecimento e, baseado nesse saber, se utilizam de artimanhas para, juntamente a pessoas de boa fé, conseguir proveitos próprios.
essas pessoas de boa fé acreditam que eles sejam missionários divinos. O falso é o não verdadeiro. Portanto, o falso profeta não está com a verdade. Nós podemos identificá-los pelos seus atos, pelas suas falas, pelas suas obras. Sabemos também que somente lobos caem em armadilhas para lobos. O apóstolo João nos disse certa vez: meus amados, não acrediteis em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, pois existem muitos falsos profetas pelo mundo. Já naquela época, existiam os falsos profetas trabalhando em proveito próprio e enganando as pessoas. O grau de adiantamento de cada um, adiantamento moral, é determinado pelas suas obras, pelas suas ações. Deus nos concede talentos, bens materiais, para que os utilizemos em proveito próprio, mas também que possamos utilizá-los ajudando o próximo, ajudando os nossos irmãos de humanidade. A árvore é conhecida pelo seu fruto, como nos diz o Evangelho. A árvore pode ser associada ao homem. Por exemplo, os frutos correspondem aos atos e às ações nossas, dos homens. Sabemos que a árvore boa produz bons frutos e que a má produz maus frutos. Sabemos também que o verdadeiro profeta é bom, brando, caridoso e humilde de coração. E o falso profeta é ambicioso, cheio de si, orgulhoso, egoísta, injusto. Este possui as duas maiores chagas da humanidade. Infelizmente, devemos ter pena deles, porque pagarão caro essas suas ações. Lacordaire, no capítulo 16, parágrafo 1º, do item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal será possível a regeneração. Então, a nossa vida é cooperativa. Nós devemos e precisamos ajudar um ao outro com boas ações, com boa vontade. É o que faz todos os homens de bem. Ao contrário do que realmente fazem
os falsos profetas. Lacordaire, que é um espírito de luz, vem nos dizer que realmente a vida é cooperativa. Nós nos devemos uns aos outros. Nós vamos ver uma passagem de Jesus que nos traz o espírito Amélia Rodrigues, por intermédio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Quando Voltar a Primavera, que ocorreu em Genezaré. Vamos ver parte dela. Jesus com seus discípulos tomaram o barco e chegaram até as praias de Genezaré. O povo dali recebeu a notícia, assim como os que habitavam as aldeias vizinhas e os povos ribeirinhos. Assim, todos levaram os seus pacientes, parentes, conhecidos, mas apareceram também, com isso, várias doenças e misérias. Leprosos, surdos-mudos, cegos, paralíticos e tantas outras doenças. O que o egoísmo provoca, pelo medo de não poder participar, leva ao tumulto, à perturbação. Mas Jesus permanecia destemido, sereno, e passou a curar. Os que conseguiam as curas partiam satisfeitos e chegavam outros suplicando. Mas ele permanecia trabalhando em prol daqueles seres sofridos. Jesus, o nosso Messias prometido, o profeta maior, por onde ele passava, deixava somente boas coisas, os ensinos espetaculares. Ele é amor, é paz, é o Rei Solar. Onde ele está, brilha um amanhecer perene. Ele é o profeta maior, é o nosso sol. Nós, a humanidade sofrida, não soubemos compreendê-lo e levamos para o Calvário vergonhoso. Cabe a nós seguir o seu exemplo, seguir o seu evangelho de luz, o seu evangelho de amor. Jamais devemos ficar fora do seu evangelho, que é os seus ensinamentos, para que nós possamos um dia conseguir a evolução tão almejada. Desejamos a todos muita paz e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus,
com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus,
para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes a entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por alguns instantes nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós vos agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade. Suplicamos, Senhor, por todos os nossos irmãos à distância, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando,
encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos alguns instantes para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, na cidade de Franca. Foi em 26 de abril de 1985. Celeste amigo, pois que honraste-me com a vossa misericórdia divina, vindo até mim para aliviar-me da minha dor, restitua-me a visão para que eu me locomova melhor. Assim rogava o enfermo, esquecido das dores dos outros. No entanto, o benfeitor amigo respondeu afetuosamente: paciência, meu filho, vou socorrer alguém ali adiante que está sem as pernas. Normas de bem viver. Não espere ser saudado para saudar alguém, seja o primeiro a saudar. Não empresta o seu ouvido para comentários da vida alheia, mas procure ouvir a dor do irmão. Não temas a crítica antes dela acontecer. Caminhe na retidão. Não seja avaro, reparta do que tens. Não tema a morte, porque a morte é vida. Não fuja da solidão, porque ninguém está a sós. Não tema a Deus, porque Deus é amor. Não revidar o mal, mas pratique o perdão. Um espírito amigo. Uma boa noite a todos.